Amém. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Amém. Eu saúdo a igreja do Senhor Jesus com a paz e a graça e as misericórdias do nosso Senhor nesta manhã deste dia. Louvado seja Deus. Amém. Paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, irmãos. E como foram as primeiras palavras hoje deste culto do nosso pastor Tadeu, louvado seja Deus, temos que agradecer até pelo acordar, irmãos. Por tudo quanto o Senhor tem nos permitido e aberto os nossos olhos e trabalhado em nossas vidas para que possamos permanecer nesta batalha. Como já foi traçado hoje nas palavras a qual o Senhor conduziu a cada um dos irmãos, vemos a luz do próprio Evangelho, que a tudo manifesta e a tudo revela, a grandeza da batalha em que cada um de nós vivemos todos os dias. Batalha essa, irmãos, contra Satanás, contra os principados, as potestades do ar, as hostes espirituais da maldade que não descansam, contra as ilusões e artimanhas deste mundo e contra o nosso próprio coração impenitente, inclinado à desobediência, como também foi explanado hoje, este exemplo. E sempre é apresentado diante de nós a luz e a clareza do Evangelho, irmãos, que existem dois caminhos e que existem dois destinos. E o Senhor tem nos conservado com vida. Nisso nos gloriamos, no nome do nosso Senhor Jesus, irmãos. Porque estamos aqui reunidos neste momento para nenhuma outra coisa a não ser nos alimentarmos do nosso Senhor Jesus. Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso caminho, Ele é o nosso entendimento, Ele é a nossa luz, Ele é a vida verdadeira. Sabemos que não há vida fora dele e louvamos a Deus por isso, clamando para a operação da sua verdadeira conversão em nossas mentes e corações, irmãos. Louvado seja Deus por isso. Ouvindo os irmãos, o Senhor me trazia aqui no livro de 2 Coríntios. Vamos abrir as nossas Bíblias. 2 Coríntios, no capítulo 11. Louvado seja Deus. Vamos ler o versículo 2 em diante. Calma aí, Baruco. Amém, irmão? 2 Coríntios 11. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus, irmãos. Louvado seja Deus. Como o irmão orou na oração, vamos estar atentos às palavras, porque há uma batalha para que essa semente não venha penetrar em nossa mente. E a partir do versículo 2 diz: porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Versículo 3, mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Louvado seja Deus até aqui, irmãos. E vemos aqui o apóstolo Paulo falando com esta igreja de Coríntios sobre um temor que ele havia. Mas temo, vemos um homem de grande ousadia na presença de Deus, que não temia açoites, prisões. Minha mente refletia ao examinar esse trecho, irmãos.
como é tão delicado e tão importante todo aquele que se apresenta ao exército de Cristo ter a clareza da seriedade e da importância e da realidade desta luta, desta guerra que é travada. E aqui o apóstolo Paulo dizia, mas temo que, e o seu temor era em relação a que os irmãos em Cristo, a igreja levantada do Senhor, viesse a ser enganada, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia. Quando o irmão meditava ali em Apocalipse, no capítulo 3, no capítulo 2, se me recordo bem, são 7 declarações e promessas sobre aquele que vencer. E na própria palavra a qual Jesus pronuncia ao que vencer, podemos, estando atento com o Espírito Santo, irmãos, ouvir o som da trombeta, o som da batalha. Porque as promessas não são feitas a nenhum outro homem ou mulher a não ser aquele que vencer. E aqui está explícita, irmãos, uma luta, uma batalha entre o bem e o mal, uma batalha entre a igreja do Senhor e os principados e potestades da maldade. Como no capítulo 6 de Efésios se refere, nos exortando mais uma vez, alimentando e acrescentando as exortações diversas, a qual a palavra inspirada do nosso Senhor nos traz, de nos fortalecermos no Senhor. Nos fortalecermos no Senhor, irmãos, e na força do seu poder. Louvado seja Deus. No versículo 11 do Efésios 6 acrescenta: revesti-vos de toda a armadura de Deus, mostrando a necessidade daquele que entrou nesta batalha, daquele a qual recebeu a abertura dos olhos do entendimento, como diz também a própria palavra, para poder assim então enxergar esta luta que acontece a todo momento, porque caso contrário, se não houvesse tido a abertura de nossos olhos, nem saberíamos, irmãos, que esta batalha acontece. E sabendo de tal batalha, o Senhor nos convida a revestirmos de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Quão grande e quão astutas são as ciladas do diabo, que desde o princípio, irmãos, podemos meditar neste momento tão decisivo para toda a humanidade, a qual ali, irmãos, não houve uma batalha de espadas ou de conflito físico, uma luta corporal, uma violência. Pelo contrário, a serpente chegou até Eva com sutilezas, irmãos, aleluia, com ardis, com nuances e com convites e com persuasões, irmãos. E assim vemos que é e se faz até os dias de hoje. E devemos temer ao Senhor, irmãos, para que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também, não, como diz o versículo 3, ele teme que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Vemos que é uma batalha, irmãos, que ela está no campo dos nossos sentidos.
e devemos tomar verdadeiramente todas as armaduras. A primeira armadura, qual ali em Efésios é relatada, aleluia, fala: estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. E este é o motivo de estarmos aqui hoje, irmãos, e de meditarmos nas Escrituras do Senhor, e no entendimento de devermos nos esforçar para buscar o entendimento do Senhor, porque esta batalha acontece para que venhamos a ser retirados da luz do Evangelho. Como na carta aos Coríntios também, mais aqui atrás, no capítulo 4, fala que o Deus desse século, ele cega os olhos dos incrédulos. Ele luta nos sentidos, irmãos, para que não venhamos a enxergar esta batalha, muito menos à luz do Evangelho. E a palavra diz que se esse Evangelho e o anúncio da verdade, irmãos, que é o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, se ela está em oculto, para os que perecem, para os que estão morrendo, para os que não estão enxertados na videira chamada Jesus, a qual é a única fonte da vida, para esses o Evangelho está encoberto. Como naquele simples momento, palavras ardis, sutilezas, ciladas. Como sabemos que toda cilada, ela não se apresenta, ela não se mostra a sua cara, mas ela vem de forma escondida e sorrateira. Ela corrompeu os sentidos ali de Eva, irmãos. E meditando ali naquela palavra, eu me questionava o porquê que Eva colocou a palavra da serpente acima da própria palavra de Deus. Porque havia uma ordem sobre aquela circunstância de não comer daquele fruto. E havia uma sentença declarada, porque certamente, quando comerdes daquele fruto, morrereis. O próprio Deus havia falado, acrescentando que Eva estava num cenário de um paraíso feito por Deus. E nem o próprio pecado ainda havia, irmãos, na sua natureza. Não havia sido gerado o pecado. É um mistério muito tremendo que nos vale, irmãos, em orações, pedirmos a Deus entendimento para conhecermos cada vez mais o nosso inimigo e os ardis das suas ciladas. Mas mesmo a palavra da serpente não sendo maior, tendo mais peso do que a palavra de Deus, Eva decide ali, tendo os seus sentidos corrompidos, escolher seguir a palavra da serpente. Mas o que a serpente falou? E ali analisando, irmãos, pude contemplar que Eva comprou a afirmação da serpente, porque a serpente falou o que ela queria ouvir. Falou que ela poderia ser como Deus. E que ela teria conhecimento de Deus. E aquilo corrompeu os sentidos dela. E sabemos que até os dias de hoje, irmãos, Satanás, ele nos convida a pecarmos contra o Senhor. Ele nos convida diariamente de diversas formas, porque ele é um ilusionista. E ele sabe trabalhar, irmãos, com maestria, usando os instrumentos desse mundo e das circunstâncias, para que venhamos estar embaraçados. E assim o Senhor vinha palestrando comigo, principalmente esta semana, a qual me peguei extremamente conturbado, como estando em um mar revolto. E tenho por certo, irmãos, que assim também é a vida de cada um de vocês que estão comigo aqui hoje, irmãos, neste redil a qual o Senhor tem preparado. E sabemos que Satanás, ele não emprega os seus esforços com aquele que já está no mundo, que permanece na escuridão e na sonolência do pecado.
mas ele emprega os seus esforços com aqueles que estão, porventura, clamando, alçando a sua voz, para que estejam retos diante do Senhor e alcance a sua misericórdia. Ah, irmãos, e muitas das vezes assim nos pegamos, em meio a um mar revolto, em meio às tempestades, irmãos, e aos convites de Satanás a temermos, e muitas das vezes a nos sujarmos diante de Deus, e vamos contemplando, irmãos, cada circunstância, e vamos vendo o quão a porta é estreita, e verdadeiramente é necessário que todo homem empregue força para entrar no reino dos céus, não se apartando da simplicidade que há em Cristo. E na simplicidade, irmãos, achamos um Cristo a qual ele é um único elemento, uma simplicidade a qual ela é isenta de misturas. Não há misturas na simplicidade de Cristo, como estávamos eu e minha mãe, que Deus me deu ontem, navegando ali na carta de Efésios, a qual vem nos relatando sobre a predestinação e a eleição de Cristo, que nos trouxe a adoção, a eleição e a predestinação de Deus, que nos elegeu e nos predestinou e nos adotou em Cristo desde antes da fundação do mundo, segundo o beneplácito da sua própria vontade, que propusera em si mesmo, porque ele propôs em si mesmo segundo a sua própria vontade, segundo o seu próprio beneplácito. E nesse entendimento somos fortalecidos, irmãos. E as misturas que tentam sujar a simplicidade de Cristo, a qual já tem nos sido pregada, martelada em nossos corações, elas são limpas. E continuamente o coração brota as impurezas, tentando manchar esta simplicidade. E novamente buscando a palavra, somos limpos. E o próprio Jesus, ele nos exortou que somos limpos pela palavra que ele tem nos falado. Como foi falado hoje em Mateus 18, a qual o Senhor trouxe aquele menino no meio dos seus servos, dos seus discípulos, a qual já disputavam quem era o maior no reino dos céus. Posso ver, irmãos, a própria serpente ali em derredor, lançando orgulho também. Porque qual era a preocupação de discípulos de Cristo? Em quem seria o maior? E novamente uma oportunidade que o Senhor usa de trazer os ensinamentos acerca do seu próprio reino, acerca do seu caráter simples, sem mistura. Ele é a centralidade de todas as coisas. E é nesse entendimento, irmãos, que vamos edificando a nossa vida sobre a rocha, para que possamos verdadeiramente estar armados contra as astutas ciladas de Satanás, contra as variedades de vaidades diversas e infindáveis que existem hoje ao nosso redor e nos cercam de todos os lados. Mas se fizermos como aquele menino, irmãos, aleluia, clamando a Deus, como foi lido no Salmo 34, clamando o seu temor, os que temem, os que temem, os que temem. Marquei por 3 vezes naquele Salmo 34, aonde é apresentada esta palavra por 3 vezes. Os que temem, os que são retos de coração, esses são os que o Senhor ouve. Os que se fazem como meninos, esses verdadeiramente escaparão das mãos do ladrão, que veio para roubar, matar e destruir, como narra o nosso Senhor, irmãos. Ele veio para destruir e roubar os nossos sentidos, para que venhamos nos engrandecer e não nos diminuirmos. Como Eva foi engrandecida em seu coração no momento em que foi surpreendida
por um questionamento de Satanás, e muitas das vezes assim somos surpreendidos a todo momento, irmãos, quando achamos que estamos bom, que estamos firmes, do nada vem um vento sudoeste e nos confronta, e nos pegamos tutibiando, cocheando em dois pensamentos, sendo corrompidos à clareza do Evangelho. Portanto, o verdadeiro cristão, irmãos, o homem peregrino, formado peregrino em seu coração circuncidado, deve diariamente, rotineiramente, agarrar nas mãos do Senhor, agarrar com as unhas e dentes na sua verdade. Verdade essa que nos revela a humildade a qual a palavra nos convoca a nos revestirmos como eleitos, santos e irrepreensíveis, e termos esse afeto à verdade de Cristo até as nossas entranhas, desejando afetuosamente o leite racional, para que não venhamos a agir de forma irracional, irmãos. Como foi dito hoje também, ali em Hebreus, depois de ter sido iluminados os olhos do nosso entendimento, voltarmos como um cão que volta ao vômito. Louvado seja Deus. Que essa palavra possa, irmãos, como uma espada, arrancar todo o joio a qual Satanás, ao longo desses últimos dias, dessas semanas, desta vida, vem tentando lançar na calada da noite, entre um pensamento e outro, entre uma dificuldade e outra, entre uma conta atrasada e outra, entre uma dor, entre uma enfermidade e outra, entre uma solidão e outra, entre as luxúrias rompantes que tentam fervilhar dentro do coração carnal. Irmãos, o qual devemos mastigar o que é a humildade a qual o Senhor nos convida. Todo aquele que se apresenta diante do Senhor necessita buscar o entendimento desta humildade, porque esta humildade, o Senhor me dava certa vez esta frase, ela é a virtude, sabendo que virtude é um poder em constante movimento, segundo o próprio dicionário. E a humildade, ela é a virtude que nos traz o reconhecimento da nossa fraqueza, da nossa dependência. Em Tiago vai dizer no capítulo 4, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, porque a potência está totalmente sobre ele. Todas as coisas foram feitas por ele, todas as coisas foram feitas através dele, e todas as coisas foram feitas para ele. Nós não somos a centralidade de nada, irmãos, mas Satanás tem tentado corromper e conseguido os sentidos de muitos e feito, irmãos, massas e massas andarem enganadas nessa terra. Como o Senhor tem trazido constantemente através dos seus servos, aqui neste culto a qual o Senhor levantou esta igreja por misericórdia e por graça, porque não tínhamos como pagar com nossos esforços, não tínhamos como pagar com dinheiro ou de maneira alguma esta igreja a qual o Senhor tem levantado, o privilégio de estarmos aqui neste momento, porque as riquezas verdadeiras são as que o ladrão não pode roubar, nem a traça pode corroer, e são essas a qual o Senhor, em sua simplicidade, tem nos apresentado. E ao contrário desta igreja a qual o Senhor tem nos levantado, irmãos, não é este o cenário que se apresenta. Como foi falado hoje ali em Isaías, ainda que o Israel de Deus, o povo de Deus, seja como a areia do mar, irmãos. Não temos como contar a areia do mar. Um punhado que você pegue, estando na praia, ao abaixar e encha uma mão, já não temos como contar quantos grãos ali existem.
mas a palavra nos declara que somente o remanescente será salvo. O Senhor me exorta até a irmos aqui em Isaías, para vermos Isaías capítulo 5. Se os irmãos quiserem, não precisa abrir a Bíblia, irmãos. Permaneça com os ouvidos atentos. Isaías 5, ou anote para que depois venha a visitar. Isaías capítulo 5, versículo 12 diz: e harpas e alaúdes, tamborins, gaitas e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Portanto, o inferno grandemente se alargou, e se abriu a sua boca desmesuradamente. Não teve como medir o tamanho da largura que se ampliou a boca do inferno, irmãos. E para lá descerão o seu esplendor, e a sua multidão, e a sua pompa, e os que entre eles se alegram. Puxando um pouquinho mais para baixo: porém o Senhor dos exércitos será exaltado em juízo, o Deus, o Santo, será santificado em justiça. A correção de Deus, irmãos, está por vir. Sabemos do anúncio do Senhor, sabemos das promessas ao que vencer, e sabemos, irmãos, da severidade para aqueles que caírem. Irmãos, compartilho com os irmãos, tenho usado as promessas de severidade, irmãos, mais do que as promessas de bonança, para que permaneça firmado, irmãos, no meio desta tempestade da vida. Devemos, como soldados na batalha, usarmos as estratégias, irmãos, a qual o Senhor tem nos concedido, todas elas. Não devemos abrir mão de nenhuma, e navegarmos e procurarmos como a tesouro escondidos cada versículo que, entrando em nossos corações, nos livrará da queda, porque é com a espada da palavra que devemos gladiar contra os ardis. Assim como Jesus naquele deserto, ao ser conduzido pelo Espírito, irmãos, nos exemplificou como devemos guerrear contra Satanás, não com as nossas opiniões, com os nossos mundanismos, com as nossas astrologias. Por quê? Versículo 18 do Isaías 5. Porque ai dos que puxam a iniquidade com cordas de vaidade, e o pecado com tirantes de carro. Versículo 20, outro ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Irmãos, eu choro porque posso me ver nestes versículos, se não for misericórdia do Senhor, irmãos. E o que terá sobre as nossas cabeças? Seremos réu de juízo se tivermos os nossos sentidos corrompidos e tomarmos o mal por bem, irmãos, e o bem por mal. Como esta humanidade, esta sociedade secular, humanista, secular, voltada com toda a centralidade para o homem, tem feito nos dias de hoje, e corrompido as nossas crianças, corrompido as nossas mulheres, corrompido os nossos irmãos, corrompido muitas das vezes a nós mesmos, porque não pecamos somente quando damos luz e praticamos o pecado, mas como no exemplo quando Cristo disse que se até olharmos numa mulher e a cobiçarmos, já cometemos adultério com ela. O adultério, ele começa e se inicia e principia no campo da imaginação, porque é uma imagem e ação, é uma imagem em movimento. Antes de externarmos em ações aqui neste campo material, começa tudo no campo mental, e é aí onde está a batalha para que nós sejamos desviados da porta estreita, porque esta porta ela aperta o nosso ego. Então dói, irmãos, dói, é com choro, é com lágrima
que um servo do Senhor deve se apresentar diante do seu altar, como Ana, ou seja qual for a tua causa, ou seja qual for a tua guerra, mas não seja vencido por Satanás. Não permita que os sentidos sejam corrompidos, como foi com Eva e com Adão. Porque se nos inclinarmos para a natureza dos nossos primeiros pais, do Adão caído, certamente morreremos, mas se pelo Espírito, como diz as Escrituras, pelo Espírito com E maiúsculo, pela operação da regeneração, do novo nascimento, da lavagem do Espírito, nós nos inclinarmos ao novo Adão, ao nosso Jesus, à luz da palavra, então viveremos. Porque esta não é a vida, irmãos. Esta não é o gozo. Esta não é, irmãos, não são as riquezas verdadeiras, mas os nossos sentidos já são todos corrompidos. E quando olhamos para o diamante deste mundo, por mais que saibamos que ele é artificial, pela revelação e misericórdia que o Senhor já tem usado conosco, os nossos olhos brilham, irmãos. Ah, grande é a luta daquele que luta contra si mesmo, a qual o próprio apóstolo Paulo concluiu e disse pelo Espírito Santo de Deus, revelando a miserabilidade que habita dentro de você e dentro de mim, dentro de cada um de nós, revelando que somos miseráveis, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem livrará o homem? Mas dou graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pela palavra do Senhor, que muito nos amou e desceu em carne, cheio de verdade, cheio de glória, cheio de poder e de justiça, e padeceu como homem naquela cruz para que sejamos resgatados, porque todos nós já estávamos perdidos. Em uma tacada, Satanás pegou toda a humanidade, mas Deus, que é tremendo em si mesmo, projetou e arquitetou o resgate de toda a humanidade, de todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas para que tenha vida eterna. Vida esta que somente há em Cristo, como o próprio Cristo relatou naquela conversa com Nicodemos: o que crê em mim já está salvo, mas o que não crê já está condenado. E sabemos que um pouco a mais de fermento é um pouco, não é muito, irmãos. É um pensamento secular. É um apetite desordenado pelas paixões infâmias deste mundo. Palavras torpes, como foi dito hoje. Ah, irmãos, a nossa caminhada ainda é muito longa, irmãos. A nossa caminhada ainda é muito longa. Como o próprio apóstolo Paulo disse: quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Quem pode julgar que verdadeiramente já alcançou ao Senhor? Principalmente no meio dessas pseudo-igrejas, irmãos. Inclua nós mesmos, obviamente, porque a peregrinação continua até o último dia das nossas vidas. E ainda estamos sendo gerados à necessidade, irmãos, de vivermos a gestação até o final. Ah, mas muito me alegra o coração da parte do nosso Senhor, irmãos, vislumbrar e pensar e refletir sobre o que ainda está por vir, se então permanecermos firmes, se então negarmos as astúcias ciladas de Satanás, ouvindo e praticando, ouvindo e praticando, ouvindo e praticando as palavras do Senhor, para que nenhuma onda nos leve, para que nenhuma tempestade nos afunde, estando na rocha,
sendo indobráveis, inegociáveis diante do Evangelho, o que está por vir, sinais e maravilhas, começando por nossa casa, a libertação dos nossos, o resgate para a vida eterna, para que estejam conosco, sentados à mesa do Cordeiro, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Irmãos, não foi à toa que o Espírito intuiu Paulo em 1 Coríntios 7:1, falando: ora, irmãos, já que temos tais promessas, nos purifiquemos de toda a corrupção dos nossos sentidos. O que tem te corrompido, irmãos? Qual é a guerra que tem se apresentado dentro do teu coração? Fecha teus olhos, irmãos, neste momento. Não estamos apenas falando palavras, por falar, mas são as palavras do nosso Senhor Jesus. É Ele que nos convida nesse momento a fazermos uma viagem para dentro de nós, irmãos, à luz do Evangelho, não da sabedoria mundana, animal, terrena e diabólica, mas à luz do Evangelho. Qual tem sido, ou quais têm sido? Normalmente são diversas, né, irmãos, e não uma só. Lutas e guerras que têm sido travadas no campo da tua mente, no campo do teu coração, no campo da tua boca, no campo dos teus olhos, no campo dos teus ouvidos. Os teus sentidos, irmãos, guarda o teu sentido. Sobretudo o que se deve guardar, guarda os teus sentidos, guarda o teu coração, porque deles procedem as saídas da vida. E o Senhor, depois que falou, mais um ensinamento nos trouxe daquele menino, verdadeiramente, se não se tornar humilde como este menino, dependente, entregue, puro, de maneira alguma entrará no reino dos céus. O Senhor nos faz uma analogia, que melhor é arrancarmos um olho e entrarmos na vida, na verdadeira vida, sem um olho, do que com os dois entrarmos na porta, na boca largada do inferno, a qual lemos agora em Isaías capítulo 5. Meu Deus, que mistério! O pecado é tão pecaminoso, irmãos. O próprio Paulo não encontrou outro adjetivo para qualificar o próprio pecado, senão de pecaminoso. Esta é a pior palavra que tem. Aos olhos do nosso Deus, sabemos que Ele abomina o pecado. Ele não compactua. Ele é o Deus 3 vezes santo. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. E devemos ser santo como Ele, porque Ele nos convida a sermos imitadores dEle. E o pecado é tão abominável ao ponto de ser preferível morrer do que pecar contra Deus, de ser preferível arrancar um olho, do que perder a vida eterna. Mas como diz no finalzinho de Apocalipse, aquele que está sujo, suje-se mais. Eita, Senhor, aleluia. É aquele que está limpo, limpe-se mais. Como foi lido hoje também, Ele está à porta, irmãos. Ainda há oportunidade de nos arrependermos, irmãos, de nos voltarmos para Deus. Irmãos, à luz dessa palavra, quando abrimos ela com coração sincero, vemos tão grande ainda é a necessidade de arrependermos, irmãos. Porque este arrependimento ele não se deu no dia em que confessamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Ainda há uma cirurgia sendo feita. E essa cirurgia ela é constantemente interrompida pelas batalhas da nossa própria mente. O pecado ele está sempre diante de nós. Mas louvamos a Deus, como foi também lido hoje. Vou abrir aqui em 1 João 5. Louvado seja Deus. A qual o irmão leu. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. A palavra tem a receita, irmãos.
para verdadeiramente vencermos e tomarmos posse pelo penhor da nossa herança, o Espírito Santo que nos foi dado, a vida eterna. Ah, mistérios tremendos. Versículo 4 diz, de 1 João 5, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé praticante, a fé que pratica, a fé que aplica, a fé que age de acordo, a fé que vai em direção, a fé que se esforça e direciona toda a sua energia, toda a sua atenção, toda a sua vida para aquilo que ela crê. E sabemos que se a nossa fé estiver fundamentada naquele que é a rocha, naquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, certamente seremos vitoriosos, mais do que vencedores, como a Escritura também nos declara e nos nomeia. Somos nomeados, irmãos, em Cristo Jesus, mais do que vencedores, e nisso nosso peito ele se enche da palavra, ele se enche da unção, e possamos ver, irmão, que possamos ver pelos olhos da fé a couraça desta pregação, desta palavra sendo adornada em nosso peito, para que os dardos inflamados não venham a ter efeito sobre os nossos sentidos e não venhamos a nos apartar em nenhum momento da presença do nosso Senhor. Quem é que vence o mundo? Quem é, irmãos? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Louvado seja Deus. Grande é a batalha, irmãos, mas a vitória é nossa. 1 João 5,18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Que Satanás esteja repreendido na vida de cada um de vocês, irmãos, e na minha vida, nas nossas vidas. Todas as batalhas, empreitadas e estratégias do maligno sejam repreendidas nessa hora. Que o Senhor possa estar neste momento renovando as suas forças e a sua fé que estava esmorecendo. Sabemos que já não é nem do tamanho de um grão de mostarda, mas que o Senhor possa neste momento estar renovando a minha e a tua fé e nos alimentando como aquele anjo a qual desceu e alimentou Elias naquele momento, para ir numa grande caminhada, porque sabemos que longa é a caminhada do peregrino. Longa é, irmãos, e que ela seja constituída, esta caminhada, de lágrimas na presença do Senhor, e um coração quebrantado, porque é estes, como foi lido, né, irmãos? Deus ouve, e Deus está a nos ouvir, irmãos. O Deus que conhece todas as estrelas e as chama pelo nome, sabendo que são trilhões e trilhões, e muito excede o número de estrelas do que o de habitantes na terra, como não nos conheceria? O Deus que sonda e esquadrinha coração, e que todo pensamento que agora emana da tua mente está diante do Criador. Como Ele não conhece a tua dificuldade, como Ele não conhece as lutas que têm se levantado diante dos teus olhos, irmãos. Mas Satanás emprega a sua força para corromper os nossos sentidos e nos encontrarmos embaraçados, prestes a cair, assim como por conta das ondas, Pedro, mesmo tendo saído cheio de ousadia daquele barco, vendo o seu Senhor andando e vindo até ele sobre as águas. Imagina, irmão, isto aconteceu, este momento houve num determinado ponto da história da humanidade. Que tremendo, irmãos, é o Deus que nós servimos. Mas pelas ondas e o barulho do vento, ele rapidamente afundou, mas Jesus estendendo a sua mão. Que possamos sentir pela fé, irmãos, com os olhos fitados na recompensa, assim como Moisés,
que certamente tinha os olhos espirituais, a fé no Deus, fitados olhos no Senhor como estratégia principal da sua vida. Que assim possamos ser nós e com os olhos da fé sentirmos agora a mão de Cristo em nossas mãos, nos puxando para cima. Aleluia. Nos impedindo de naufragarmos. Nos impedindo, louvado seja Deus, de cairmos, irmãos. Nos impedindo de não vivermos as maravilhas a qual o Senhor tem nos preparado, a qual não subiu a mente do homem, nem coração nenhum conheceu. São coisas indizíveis, irmãos. Que nos apoiemos nas promessas do Senhor, estando revestidos de toda a armadura contra as astutas ciladas do diabo. A vitória é nossa em nome de Jesus. Eu agradeço assim esta rica oportunidade, pedindo a Deus por cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus.